Olá, a paz de Deus a todas as irmãs que me estarão a ouvir e eventualmente a algum irmão que também vá ouvir esta mensagem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a quem me fez o convite de poder partilhar a palavra de Deus e ter este privilégio de compartilhar convosco uma mensagem da palavra de Deus. E eu estava, em certa medida, a pensar o que é que eu poderia falar. E o que veio à minha mente foi sobre o arrependimento. E agora vocês podem dizer assim, então, mas sobre o arrependimento, pois, é assim, todos nós, todos os dias temos que nos arrepender de alguma coisa, não é? E então eu pensei falar um pouco acerca do arrependimento, porque eu acho que é muito importante nós falarmos sobre isto. E isto é um tema fundamental para todos nós diariamente. Eu tenho que me arrepender todos os dias de alguma coisa que eu pensei, que eu falei, que eu vi, provavelmente, ou qualquer coisa que eu tenha feito de errado, eu tenho que me arrepender e tenho que pôr a minha vida em ordem diante de Deus. E então, é neste sentido também que eu gostaria de falar acerca disto com vocês. E a primeira parte que eu vou explicar um pouco acerca do arrependimento, eu gostaria em primeiro lugar de ler um versículo, o versículo que se encontra no Evangelho de João, e este versículo do Evangelho de João, no capítulo 8 e o versículo 36, é muito conhecido e eu escolhi primeiramente este versículo porque realmente nós precisamos de libertação em muita coisa na nossa vida diária. E este versículo do Evangelho de João, no capítulo 8 e versículo 36, ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não há forma de nós sermos libertos, não há forma de sermos livres se Jesus Cristo, o Filho de Deus, não nos libertar. Mas libertar do quê? De tudo o que nos aprisiona. Há coisas que nos aprisionam, até mesmo desde a nossa infância, coisas que nos têm trazido maus pensamentos, não deixa que nós ficamos livres de coisas que nos fazem mal, que nos tiram a paz, que nos destroem. E Jesus, além de nos querer libertar de coisas mesmo do passado, do presente, além de nos querer libertar, Ele também nos quer salvar, porque a libertação também traz salvação. E também nos traz transformação, tanto a libertação, a salvação e também a transformação. Isto é o que o Filho de Deus quer fazer em cada uma de nós. E para haver libertação, claro que tem que haver arrependimento. E tem que haver um reconhecimento de que o Filho de Deus verdadeiramente nos pode libertar. E tem que haver um arrependimento da nossa parte, um reconhecimento da nossa parte, nos arrepender, que nos leva à salvação. E também há um outro versículo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o versículo 16, que diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Então isto é uma realidade que a palavra do Senhor nos ensina e nós precisamos desta palavra diariamente na nossa vida, não é? Não há ninguém debaixo do céu pelo qual nós devemos ser salvos. Não há ninguém que nos possa libertar e salvar, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que é que nos impede de sermos livres, de sermos salvos, de sermos transformados? O que é que eventualmente poderá fazer com que nós não sejamos livres? E eu penso que a coisa principal na nossa vida é exatamente o pecado. O pecado é a situação principal. E se eu não me arrepender, se vocês não se arrependerem, porque há tanta coisa para nós mudarmos a nossa vida, tanta coisa para nós nos arrependermos, e não pensem, e eu também não posso pensar, que eu sou perfeita, porque ninguém é perfeito, não é? E Isaías, o livro do profeta Isaías e o próprio profeta Isaías, no capítulo 59 e o versículo 2,
ele fala algo incrível também acerca disto. E ele diz estas palavras: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Reparem, Isaías estava a falar para o povo de Deus. E às vezes nós pensamos que é só para as pessoas descrentes, para as pessoas que ainda não têm um conhecimento de Deus. Mas não é só para as pessoas que não têm ainda o conhecimento de Deus, ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É para todos nós. Às vezes Deus não nos responde, encobre o seu rosto de nós por causa dos nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. E poderão verificar isso em Romanos 6:23, em que o apóstolo Paulo fala estas palavras. Então, o salário do pecado é o quê? É a morte. E eu, ao pensar sobre isto, eu estava a imaginar que tudo que está a acontecer no mundo, Jesus está mesmo para voltar, para levar a sua igreja. E se nós não estivermos em ordem, nós vamos ficar. E vai ser uma grande tristeza. Mas nós não queremos ficar. Eu não quero ficar. Eu penso que as irmãs também não querem ficar. Ninguém quer ficar, principalmente aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus. Eu penso que não. Então, há uma coisa que nós temos que fazer: colocar a nossa vida em ordem diante do Senhor. E colocar a nossa vida em ordem, então, há um processo. E esse processo faz com que nós primeiro tenhamos reconhecimento de que somos pecadores, que temos que nos arrepender dos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se vocês e eu queremos a vida eterna, temos que nos arrepender todos os dias para que o Senhor nos liberte e nos salve diariamente. E nós temos que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida todos os dias e a todo momento. Temos que pensar sempre isso. Então, mas o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. O pecado é tudo aquilo que vocês e eu colocamos em primeiro lugar do que Deus. E tudo que magoa o coração de Deus é pecado. E também não é só magoar o coração de Deus, é o nosso também e o dos outros, porque às vezes nós também falhamos nessa parte, magoamos os corações dos outros. E então nós temos que ter consciência de quem somos e daquilo que nós falamos e daquilo que nós fazemos. Se somos verdadeiros filhos de Deus, temos que mudar a nossa atitude e temos que nos arrepender diariamente de alguma coisa. Então, o pecado é toda a desobediência à palavra de Deus. Quando você desobedece em alguma coisa à palavra de Deus, e eu também, isto é pecado. E quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A palavra do Senhor nos ensina isso. E todos nós falhamos nisso. Vocês não podem dizer que são perfeitos, eu não posso dizer que sou perfeita, porque todos nós falhamos nesta parte, porque a Bíblia é bem clara, e o apóstolo Paulo fala sobre isto na carta aos Romanos, e ele é bem claro no capítulo 3 e o versículo 23, que ele diz: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos, não há ninguém. E ele diz no versículo 10 que não há um justo nenhum sequer. Então ninguém é justo perfeitamente, porque todos nós falhamos. Então nós temos que nos arrepender diariamente. E cuidado com o mau testemunho. O mau testemunho leva as pessoas a olharem para nós e dizer que afinal nós não somos nada daquilo que nós falamos. Mas porque a nossa maneira de falar e de agir fala muito. E as pessoas estão sempre a olhar para nós. Então nós temos que ver o que é que está errado na nossa vida e podemos colocar em ordem a nossa vida. Arrepender-nos e colocarmos a nossa vida em ordem diante de Deus. Para que o pecado seja eliminado e para que haja um verdadeiro nascimento, uma nova vida em nós, é necessário o verdadeiro arrependimento. E olhem, não se iludam. Porque há muitas pessoas que conhecem a Bíblia, até podem pregar muito bem a Bíblia, podem pregar com muita graça, entre aspas, com muita sabedoria, mas poderão ainda não ter nascido de novo, ainda poderão não se ter arrependido dos seus pecados.
porque às vezes as pregações são mais intelectuais do que propriamente espirituais. E aí nós temos que ter consciência disso e mudar de atitude, mudar de linguagem e sermos verdadeiros, sermos honestos, sermos justos, sermos corretos diante de Deus, sermos verdadeiros adoradores, verdadeiros nascidos de novo. Então não se iludam, e eu também não posso iludir. Se não nos arrependermos, ainda continuaremos no nosso pecado. E se continuarmos no nosso pecado, o que vai acontecer? Iremos parar num lugar que nós não gostamos de ir, que se chama inferno. As pessoas não gostam muito de ouvir falar nisto, mas isto tem que ser ensinado, tem que ser falado, porque as pessoas têm que conhecer a verdade e a verdade as irá libertar. Amém? Então, não é por acaso que a primeira mensagem de João Batista que ele pregou foi sobre o arrependimento. Ele pregou para o povo que se dizia de Deus, para o povo judeu. E isto não é só para o povo judeu, é para toda a gente, é para vocês e é para mim também. E vocês poderão verificar isso em Mateus, no capítulo 3, versículo 1 ao 3, e depois no versículo 6, em que ele diz: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. E depois ele diz no versículo 6 para nós endireitarmos as nossas veredas, os nossos caminhos. Então nós devemos endireitar a nossa vida diante de Deus para que o Senhor possa nos perdoar, libertar e salvar. E a primeira mensagem de Jesus também foi sobre o arrependimento. E ele fala sobre isso no capítulo 4 de Mateus, e o versículo 17, e também em Marcos 1,15, que ele disse: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Então, a ordem de Cristo também aos seus discípulos, após a ressurreição, também foi esta, e nós vemos isso em Lucas, no capítulo 24 e o versículo 47, em que ele diz que em seu nome se pregasse o quê? Arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então isto quer dizer o quê? Deve começar em nossa Jerusalém, isto é, na sua casa, na minha casa, na sua família, nos seus amigos, nos seus vizinhos, no lugar onde você se encontra. Então vocês devem pregar sobre o arrependimento, mas primeiramente tem que haver arrependimento em vocês, mudar de vida, nascer de novo, para depois darem um bom testemunho e poderem pregar sobre o arrependimento às outras pessoas. Então esta foi a ordem do Senhor Jesus e ainda continua a ser a mesma hoje. É a mesma ordem para nós e para os outros. Então, e para vos dizer ainda que o apóstolo Pedro também fez a mesma coisa. A primeira grande mensagem do apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 38, também foi sobre o arrependimento, para que o povo se arrependesse, para que recebessem o dom do Espírito, não é? No capítulo 3 e o versículo 19, ele também fala isso. Então, quando as pessoas se arrependem dos seus pecados, elas recebem o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a habitar nelas. E isto é muito importante, porque quem não tem o Espírito Santo não pode entender o reino de Deus, não pode compreender as coisas que pertencem ao reino de Deus. Então é necessário um verdadeiro arrependimento. E Malaquias, no capítulo 7 e o versículo 19, Deus nos diz que tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Isto é lindo. Então ele tira de nós o pecado, lança nas profundezas do mar. Louvado seja Deus. Então a primeira mensagem do apóstolo Paulo também foi sobre o arrependimento. E ele fala sobre isso no capítulo 17, versículo 30 e 31. Ele também ensina isso, ele explica isso. E ele fala sobre o arrependimento. Então isto quer dizer que tem que haver uma mudança de vida. E o arrependimento faz isso mesmo, muda a nossa vida em todos os aspectos. Muda a nossa mentalidade, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir. E a nossa vida prática muda completamente de direção quando há um verdadeiro arrependimento. Isto é, nascemos de novo. Somos novas criaturas, conforme o apóstolo Paulo mostra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17, que eu vou ler rapidamente. No capítulo 5 e o versículo 17, o apóstolo Paulo, ele diz exatamente estas palavras. E ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E em Gálatas ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então nós temos que reconhecer isto, porque se nós não reconhecermos, estamos perdidos, não é? E há um homem na Bíblia, Nicodemos, que eu sei que vocês conhecem este homem, Nicodemos, no capítulo 3 de João e o versículo 1 ao 7, em que mostra, não é? O Evangelho de João, o Evangelho de João foi escrito pelo João, e então ele mostra que Nicodemos, ele sabia muito bem da palavra de Deus, ele conhecia a palavra de Deus, mas não tinha nascido de novo. E há muitos que pregam a palavra de Deus, mas ainda não nasceram de novo. Então é necessário nascer de novo. Então o que é para si o reino de Deus? De que forma você vê o reino de Deus? Você realmente ama a Deus? Você realmente tem o verdadeiro Deus na sua vida? Você realmente tem um relacionamento com Ele? Tem intimidade com Ele? Você realmente deseja o verdadeiro Deus na sua vida? Você realmente entende Deus? Porque sem o novo nascimento, você não entende Deus. Você não tem Deus na sua vida realmente. Não nasceu de novo. E Nicodemos, ele pensava que sim, mas não era isso que acontecia com ele. Então Jesus disse, necessário te é nascer de novo. Então tu ensinas ao povo a palavra e tu não entendes? Então tu tens que entender, tens que nascer de novo. E para nascer de novo tem que haver arrependimento. Sim, porque só quem nasce de novo e tem um verdadeiro relacionamento com Deus, uma verdadeira intimidade com Ele, é que consegue entender o reino de Deus e o que Deus tem e pretende para a sua vida, na sua obra, isto é, no trabalho no reino de Deus, dentro do reino de Deus, porque há tanta coisa para fazer e muitos estão de braços cruzados, não estão a fazer nada, mas o Senhor Jesus quer que vocês e eu façamos aquilo que é preciso fazer para que o reino de Deus cresça nesta terra. Mas para que isso aconteça, vocês têm que compreender o que é o reino de Deus e como entrar nele. E para isso tem que haver um verdadeiro arrependimento. Só quem já nasceu verdadeiramente de novo é que entende o reino de Deus. O que fazer dentro do reino de Deus para que ele cresça nesta terra. Só quem já nasceu verdadeiramente de novo é que consegue entender Deus, ter um verdadeiro relacionamento com Ele, amando-o, dedicando-se a Ele, servindo-o, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Isto é muito importante, porque é isso que Jesus disse a Nicodemos, que é necessário nascer de novo. E o verdadeiro arrependimento leva-nos a temer a Deus, a ter um temor a Deus, a um profundo respeito a Ele e à sua palavra. E hoje eu vejo que há muita gente que se diz cristã e não tem respeito por Deus nem pela sua palavra. Porquê? Por causa do testemunho diário de vida que dão. Não mudam de vida. Então, se não há mudança de vida, também não há um verdadeiro nascimento. E para haver verdadeiro nascimento, e como eu já disse, tem que haver um verdadeiro arrependimento. E o arrependimento leva-nos a receber o quê? O perdão de Deus sobre a nossa vida. E leva-nos a salvação, a sermos salvos da ira que está para vir, da ira futura. E o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isto em Romanos 5, o versículo 9, em que ele diz, logo mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Então, se somos justificados pelo sangue de Cristo, somos salvos da ira futura. Então, o verdadeiro arrependimento que faz nascer de novo leva-nos a um verdadeiro compromisso de andar na luz. Quem anda na verdadeira luz, que é Cristo, tem um verdadeiro compromisso de andar na luz, não é? Para termos comunhão com Deus e com os outros cristãos. Quem tem um verdadeiro arrependimento tem um verdadeiro compromisso com Deus e com os nossos irmãos, com os outros. E nós podemos verificar isso na primeira carta de João, no capítulo 1, e o versículo 5 ao 7. Então o arrependimento é tão importante que a Bíblia diz que haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento.
E isto Jesus falava para os fariseus, que eram muito religiosos. E há muitas pessoas que são religiosas e não entendem que têm que mudar de vida. A religião não salva, mas Jesus salva. Então, é como o versículo diz: haverá maior alegria no céu para um pecador que se arrepende do que as 99 ou 99 que não necessitam de arrependimento. Então pense isto, minha irmã, meu irmão, você que me está a escutar pela primeira vez, provavelmente, vocês que me estão a escutar nestas poucas palavras que eu deixo para vós, pense nisto. Arrependa-se dos seus pecados, muda de vida. Faça com que Jesus brilhe através de si na sua vida. Faz com que as pessoas vejam em si alguém que ama a Deus, que faz algo para Deus, que ama os irmãos e que teve uma verdadeira mudança de vida. Mude de atitude. E se você ainda tem alguma coisa que está a amarrar, a aprisionar, peça ao Senhor Jesus para libertar. Porque o Senhor Jesus tem todo o poder para libertar, para curar e para salvar. Pense nisso. Que Deus abençoe e muito obrigada por este privilégio que me deram de poder partilhar com vocês estas poucas palavras da palavra de Deus. Lembre-se, sem arrependimento não há perdão. E se não há perdão, não há novo nascimento. E se não há novo nascimento, você não entende o reino de Deus. Porque só quem se arrepende poderá entrar no reino de Deus, conforme as palavras de Jesus disse a Nicodemos. Pense nisso e tenha um excelente dia, ou uma excelente tarde, uma excelente manhã. Olha, que Deus abençoe sempre, até que o Senhor volte. Muito obrigada. Deus vos abençoe.